Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula. A aula de hoje é uma aula de revisão, tá? Sobre alguns conteúdos pertinentes, né? Que nós já vimos. Então, sejam todos bem-vindos, tá? À nossa aula. Então, nós estudamos nas últimas aulas alguns pontos importantes sobre a questão de preservar, né, as culturas, a memória, principalmente a questão da tradição oral, que faz parte de várias culturas, principalmente a cultura africana. Vocês sabem que a partir dessa tradição oral, nós tivemos um grande desenvolvimento, né, na própria a arte, de fato, né? Então, foi a partir desse contexto que nós estudamos um pouco sobre o teatro Vara Santa, né? Que foi criado no ano de 1994, né, em Bogotá, na Colômbia. Então, galerinha, a gente sabe que a partir de várias, né, narrativas, nós tivemos a possibilidade de registrar, né, inúmeros acontecimentos, ou seja, contar, né, alguns episódios, né, episódios históricos que foi dessa forma que o Teatro Vara Santa ele surgiu. E aí eles criaram um espetáculo chamado Fragmentos de Liberdade, 200 anos, Liberdade em Processo. E aí esse projeto ele aconteceu a partir de todo um processo de investigação, né, de pesquisa. Então eles conseguiram aí vários registros históricos, discursos, o grupo trabalha com poesia, com discursos políticos, exatamente para contar um pouco dos anos de independência do qual a região, né, esses colombianos, eles passaram. Então, esse espetáculo, ele é muito importante para a história da arte, porque ele vem trazer, né, uma reflexão sobre a liberdade, né, na época do processo de independência, e aí muito do que está bem presente na memória, né, os anos de independência. Então, a gente percebe que todo o processo de independência passou por uma relação de poder, né? Os povos escravizados, eles de fato passaram por muitos sofrimentos, de torturas. Então, esse espetáculo, ele traz uma relação muito forte, né, com o teatro elisabetano, como também ele vem trazer uma relação entre o antigo, né, a tradição que o teatro ele compõe, com também um pouco da contemporaneidade, que seria, né, essa atualidade. Então, foi a partir da necessidade que esses artistas tiveram de contar a história do processo de independência do seu país. Então, os artistas, né, que compõem esse teatro, eles criaram, né, essa peça que a gente pode chamar de uma peça coral, até porque eles se utilizaram, né, de musicais, exatamente para vir, né, de uma certa forma, mostrar, através dessa narrativa, um pouco da história desses povos, né, contar, inclusive, né, essas vivências e costumes por qual essas pessoas passaram na época, né, do seu processo de independência. E para isso, eles se utilizaram de vários elementos,
cênicos, né? Esses elementos cênicos que fizeram parte, né, do gênero. E aí eles se utilizaram de vestimentas, né, de discursos, o próprio cenário que eles utilizaram. Como vocês estão vendo aí na imagem, né, as vestimentas fala por si só, né? Então, dentro desse processo, o Vara Santa vem trazer muitos discursos, né, que acaba, de uma certa forma, propondo uma reflexão, né, sobre a história que essas pessoas passaram, tá? Então, veja que é a partir daí que se percebe a necessidade de se levar, né, a sério e também, pessoal, perceber como a história da arte, né, ela vem estar extremamente ligada a todo um processo histórico, né? Então, para contar a história do processo, eles fizeram toda uma investigação, eles desenvolveram toda uma pesquisa, tá? Um trabalho de fato de historiador, e aí eles vieram trazer todos os adereços, né, roupas, enfim, enfeites, adereços para compor a sua pesquisa. Além desse espetáculo, nós temos também, e ainda falando sobre a tradição oral e a necessidade de preservar, né, a nossa cultura, nós temos também outro grupo de teatro que veio, na verdade, né, a história que vamos contar, né, agora está muito ligada a uma tradição africana, né, dos criotes, que eles vêm lá do reino Mali, lá na África, onde existia, como a gente já falou nas aulas anteriores, esse ato de contar histórias, né? Essa necessidade de trazer um pouco sobre esses primórdios, né? Vem de uma certa forma mostrar a história, que isso aí é algo que vem desde a pré-história. A gente sabe que na época da pré-história existia uma necessidade, né, desses primeiros habitantes se comunicar. Então, foi a partir daí que se desenvolveu, né, as pinturas nas cavernas, onde eles se utilizavam de gestos, de sons, para se comunicar. Então, gente, foi a partir daí, a África, pelo o fato de ser o berço, né, da humanidade, foi a partir desse contexto que nós vamos contar um pouco da história desse líder espiritual africano, né, que o Thierry Bacon, ele acaba, né, a partir, né, da arte de contar histórias, ele conseguiu, né, passar para os mais jovens vários ensinamentos, né? O Thierry, ele mostrou, né, que a partir das suas vivências e costumes, ele conseguia, né, passar para os mais jovens o respeito, as questões éticas e tudo isso que ele vem contar, que ele vem defender e vem mostrar a importância, foi a partir de quê? A partir da oralidade. Então, veja a importância da oralidade que a gente vem trazer, né, a história. Então, dessa forma, nós tivemos uma grande produção, tá, de um dramaturgo, né, como vocês estão vendo aí na foto, a foto mais embaixo, né, que o Peter Brook, ele foi responsável,
tá? Para reproduzir o trabalho desse líder espiritual, né? Esse Tierno, que trouxe muito da história local da época, né? Esse sábio africano, ele trouxe muitas dessas tradições, né, através da oralidade, e foi aí que o seu trabalho ele acabou sendo reproduzido, né, por outras pessoas. E aí o Bacon, ele vem desenvolver, o Peter Brock, ele vem desenvolver esse trabalho, né? De que forma? Pesquisando, né, a história, né, do líder espiritual Tierno, para poder mostrar como esses povos viviam, tá certo? E aí, quem seria, né, esses povos? Seriam os criotes, né, esses criotes que viviam na África, especificamente lá no Reino Mali, e aí eles viviam, né, em situações, né, bem interessante, porque a forma que eles viviam em famílias, né, essas famílias que praticavam, né, vários ensinamentos, esses ensinamentos estavam dentro de um contexto que vinha defender, né, o respeito entre as pessoas, e aí foi a partir de todo um trabalho de investigação que o dramaturgo, né, Peter Brook, ele vem mostrar a vivência dessas pessoas a partir dos ensinamentos, né, do líder africano. Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a importância da cultura oral e como essa cultura oral ela vem passar, né, por outros elementos, né, da arte. E aí foi a partir do trabalho desses dois grandes personagens que a gente vem enriquecer o trabalho, né, e a história da arte. Fiquem todos com Deus e até a próxima.